Diz o nosso texto: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos extremamente agradecidos pela semana que se passou, por cada livramento, por cada provisão, por cada manifestação do Teu cuidado para conosco. E hoje entregamos o nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor fale conosco. Preencha o nosso coração com a Tua santa palavra. Nos ajuda nesse momento a extrair desse texto aquilo de que precisamos e que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, permaneça com o texto aberto. Segundo vários comentaristas, esse é o clímax da carta, a parte que mais chama a atenção. De fato, é um texto bastante difícil, o texto aos Hebreus. Não é simples de a gente compreender determinadas partes. E a gente volta várias vezes na leitura, até que a gente consiga compreender principalmente quais são as analogias que são feitas em muitos dos seus trechos. Aqui nós temos, mais uma vez, um contraste entre as duas alianças, entre o Evangelho e a lei. E aqui a antiga e a nova aliança são comparadas em termos de montes, o Sinai e Sião, que vão ser associadas a ela. E temor foi o tema predominante no Sinai, que um monte que é chamado um monte tocável, um monte que se podia tocar, um monte terreno, um monte mutável. E nesse monte a lei foi dada. Já o que vai caracterizar Sião celestial é a alegria e a confiança. Um monte que é eterno, uma aliança que é eterna, porque o Salvador está lá com o sangue do perdão. E esse sangue, diz o versículo 24, ele fala melhor, ou fala mais alto, mais fortemente do que o sangue de Abel. E a gente vai ver o que tudo isso significa. Mas vamos aos versículos 18 a 21, que ele vai falar mais especificamente desse monte Sinai. Veja só, quando ele diz: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de tais palavras, que os ouvintes rogaram que nada mais
lhes fosse dito. Só até aqui por enquanto, até o versículo 20, até o versículo 19. Veja só, o tempo todo ele vai estar falando, vocês não chegaram ao, ou às trevas, e tudo isso com crase. Ele está falando, vocês não chegaram a determinado lugar, vocês não chegaram a tal localização. Então vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, o Sinai. Vocês não chegaram às trevas, vocês não chegaram à escuridão, nem à tempestade, nem ao soar da trombeta e ao som de tais palavras que os ouvintes pediam, suplicavam, rogavam que nada mais lhes fosse dito. Veja só, ele está aqui, primeiramente, se mostrou nesse capítulo 12 a grandiosidade da graça que nos foi revelada através do Evangelho, para que a gente pudesse aprender a recebê-la com reverência. Então, se o Evangelho nos foi pregado, nós o recebemos, nós o abraçamos, nós precisamos continuar aprendendo a recebê-lo todas as vezes que ele nos for pregado com reverência. Então se mostra essa grandiosidade da graça de Deus, que nos é transmitida. Um dos meios de graça é justamente a pregação do Evangelho. Mas em segundo lugar, ele nos fala da doçura dessa graça, da doçura do Evangelho, a fim de que a gente seja levado a amar essa palavra, a desejar essa palavra. E ele enfatiza esses aspectos fazendo um confronto da lei com o Evangelho. A lei nos mostra que nós somos pecadores. A lei nos condenaria se nós fôssemos buscar a nossa salvação pela lei. Nós não conseguiríamos cumprir a lei, então ela nos condenaria. Já o Evangelho nos salva. O Evangelho nos mostra que há uma solução para o nosso pecado, há uma solução para os nossos desvios na pessoa de Cristo. Quanto mais o reino de Cristo é superior à aliança mosaica, e quanto mais gloriosa é a nossa vocação em comparação com o povo da antiga aliança, mais vil e mais injustificada é a nossa ingratidão, quando nós não aceitamos com piedade, com reverência, a bênção que nos é ofertada, essa graça salvadora. E caso nós deixemos de receber humildemente a majestade de Cristo, que fica evidente aqui. Então, quanto mais a gente faz essa comparação entre aqueles que ainda não possuíam a visão de quem era Cristo, e fazendo essa comparação conosco, que nós já sabemos quem é Cristo, nós já temos a palavra de Cristo, fica mais ainda gritante e injustificada a nossa ingratidão quando nós não recebemos a sua palavra e quando nós não consideramos os seus mandamentos. Veja que aquele povo tinha a lei, mas não ficava esperando alguém que viria para os salvar de uma vez por todas. E eles dependiam sempre para o perdão dos seus pecados de sacrifícios que eles sabiam não eram perfeitos. E aí Cristo vem e nos faz o sacrifício perfeito. Ele nos justifica de uma vez por todas. O seu sangue nos lava dos pecados. Então nós não mais esperamos por alguém que venha nos salvar. Nós já recebemos aqui alguém que nos salvou. E nós precisamos confiar de que de fato o seu sacrifício foi definitivo. Esse é mais um tema que a gente volta lá para o capítulo 10. O sacrifício de Cristo é definitivo. Então, nós somos mais que felizes, nós somos bem-aventurados por não mais depender de sacrifícios limitados, por possuir um sacrifício definitivo na pessoa de Cristo. Nós somos felizes porque não dependemos mais de ter o nosso pecado perdoado pelo derramamento do sangue de ovelhas, de cordeiros, porque agora nós temos o sangue de Cristo que nos justificou diante do Pai. Então, quando alguém deixa de receber essa graça salvadora de forma humilde, reconhecendo a majestade de Cristo, o senhorio dele sobre sua vida, se evidencia ainda mais e é mais injustificada a sua ingratidão, porque agora nós já a conhecemos.
se ele não tivesse vindo, se ainda fosse apenas uma sombra, como era para os judeus, ainda assim seria injustificada a nossa ingratidão. Mas, agora que nós já o recebemos, agora que já temos a sua palavra, agora que o acesso está livre, muito mais ingrato, muito mais injustificada é a rejeição de muitos com relação à sua palavra. E no momento em que nós vamos vendo que a palavra de Deus fala a respeito daqueles que abandonaram a fé, daqueles que não perseveraram na fé, principalmente com relação aos apóstatas, nós vamos ouvir que aqueles que escutam as determinações de Deus sobre eles, rogam para que nada mais lhes seja dito. Porque você começa a escutar: você não faz parte do reino de Deus, você não está presente no plano eterno de salvação de Deus, você rejeitou a graça salvadora, você agora tem destinado a sua vida não mais à vida eterna, mas quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. Rejeitando o próprio Deus, está reservado a você o castigo eterno. E aí começa a perturbação das consequências do pecado a serem proclamadas, e aquelas pessoas que hoje podem até não dar valor à pregação do Evangelho, um dia cairão em si e vão perceber o quanto é aterrorizante o futuro que lhes espera. De modo que elas começam a dizer: já que não tem perdão para mim, então pare de falar. Pare, não diga mais nada não, eu já sei que eu estou perdido, mas chega. Talvez você já tenha falado tanto a respeito do Evangelho, da consequência dos erros que alguém pode cometer, daquilo que está reservado para os que não se dobram diante de Cristo, que alguém já tenha dito para você: tá bom, não pregue mais não. Já que para mim só tem punição, eu não quero mais saber. Eu sei que eu vou ser punido, mas não precisa estar falando isso tudo. Porque de fato isso aterroriza. E deve aterrorizar até mesmo aqueles que são salvos. Para saber, olha, se você deliberadamente abandonar o Evangelho, não perseverar na fé, se você apostatar, é isso que está à sua espera. Você não deve retroceder. Ele não se agrada daquele que retrocede. Você não deve pegar essa palavra, pegar esse sacrifício e desvalorizá-lo. Você não deve pegar aquilo que lhe foi entregue com esse preço de sangue e agir como se não fosse importante para a sua vida. Então é duro realmente você escutar determinadas coisas. É óbvio que seria muito melhor que a gente só ouvisse coisas boas, mas a gente precisa ser alertado que coisas ruins acontecem para aqueles que não se dobram diante da palavra de Deus. Quando esses ouvintes pediram, rogaram para que nada mais lhes fosse dito, nessa sentença que o autor demonstra que a lei era muito diferente do Evangelho. Óbvio, nós sabemos disso. Porque essa lei, ao ser promulgada, ela vem cheia de ameaças e terrores. Eu gostaria que o pessoal colocasse para a gente aqui Êxodo 19, a partir do versículo 10, e a gente vai acompanhar juntamente, vocês aqui, eu aqui no meio, sobre esse texto, Êxodo 19, do 10 ao 13, que vai nos dizer o seguinte: o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai. Estamos falando sobre ele. À vista de todo o povo, ou seja, todo o povo o verá. Versículo 12: estabeleça limites ao povo ao redor do monte e diga-lhe: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Aqui ele fala em Hebreus a respeito de que, no versículo 20, até o animal, se tocar no monte, deverá ser apedrejado. Ele está citando aí Êxodo 19, versículo 13: será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão,
seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar, um toque longo, é que eles poderão subir ao monte. Mas há um outro texto no mesmo capítulo, versículo 21 até o versículo 24, que a gente vai ter em vista também que o povo precisava saber era que Deus assentou-se em seu tribunal e queria se revelar um juiz excessivamente severo com a promulgação dessa lei. Versículo 21 de Êxodo 19. E o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não rompa os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Veja que nos versículos 10 a 13 ele diz: estabeleça os limites para o povo. E agora ele diz, versículo 21, volta aqui só um pouquinho. Ele vai dizer: desça e alerte o povo que não rompa os limites. Foi mandado estabelecer os limites. Então não rompa os limites para ver o Senhor. Por quê? Porque eles vão perecer. Versículo 22: mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, caso contrário o Senhor se voltará contra eles. Lembre-se, quando os sacrifícios eram feitos, o sacerdote precisava ter se consagrado, caso não, ele era fulminado lá dentro. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos alertaste, estabeleça um limite ao redor do monte e consagre-o. Então Moisés está respondendo: eu sei, o Senhor mesmo mandou que eu fizesse isso. Versículo 24: o Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem romper os limites para subir ao Senhor, senão o Senhor se voltará contra eles. Veja então que no Sinai, o que é mostrado da parte de Deus é algo de fato aterrorizante. Não se aproximem, não rompam os limites, senão vou me voltar contra vocês. Não há acesso, a não ser para Moisés e Arão. Moisés recebe a palavra de fazer a orientação de estabelecer os limites e voltar para o povo para dizer: não rompam os limites. Quando ele subisse novamente no Sinai, ele deveria subir acompanhado de Arão e dizer para aquele povo: nem os sacerdotes não subam, porque se vocês subirem, se vocês romperem os limites, eu me voltarei contra vocês. Ou seja, aqui é essa faceta que Deus quer passar no estabelecimento da lei. Eu sou um juiz excessivamente severo. Se alguém não estiver em conformidade com aquilo que eu estabeleci, eu me voltarei contra ele. Veja que se alguém se aproximasse de um animal inocente, a ordem era que fosse morto. Ele disse: se alguém tocar a base do monte, seja homem, seja animal, deve ser morto, e que ninguém toque nesse que foi morto. Quão mais severo o castigo pendia sobre os pecadores que eram conscientes da sua culpa e que na verdade sabiam que eram condenados à morte eterna através da lei. Aqui a gente precisa perceber o peso da lei. A lei não foi dada para que ela pudesse ser cumprida e nos salvar, porque nenhum de nós a cumpriria. A lei não tem a função de salvar. A lei tem a função de mostrar o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de socorro. Temerosos de que o contato direto com a assustadora santidade do Senhor os destituísse, os israelitas apelaram então para Moisés, ser o mediador das palavras de Deus a eles. O versículo 21 nos diz o seguinte: o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: eu estou apavorado e trêmulo. Ele podia subir, ele podia falar com Deus, ele era aquele que estava mediando as palavras de Deus para o povo, inclusive dizendo: não rompam os limites, não vão além do que Deus estabeleceu e que me ordenou estabelecesse os limites para com vocês. Mas até ele, que tinha esse acesso, disse: eu estou apavorado e trêmulo, porque ele sabia que se ele se desviasse isso aqui, ele também seria um dos quais o Senhor se voltaria contra.
Em resumo, o que nós temos nesses primeiros 4 versículos? Que o Monte Sinai era tangível, era visível, era algo que se podia tocar. Era um lugar de manifestações aterrorizantes que eram possíveis de serem percebidas pelos sentidos do corpo. Você via, você sentia o vento daquele monte tocando no seu corpo, você sabia que era um vento impetuoso, você estava enxergando, ouvindo aquelas palavras, de modo que elas eram tão aterrorizantes que você pedia que não fossem mais pronunciadas. Então, eram manifestações sensoriais, eram percebidas pelos sentidos do corpo. A antiga aliança se preocupava com o material, com o palpável, com o que podia ser percebido pelos sentidos. Em contraste, o Evangelho vai envolver totalmente aquilo que é espiritual. Quando as pessoas se tornam novas criaturas em Cristo, elas não experimentam manifestações como as que ocorriam no Sinai. Agora é o Evangelho que nos alcança. Então não quer dizer que você vai ter que subir ao monte para receber a lei, para tentar viver pela lei, para esperar que a lei seja cumprida, mas por Cristo. Não, isso já aconteceu. Então o que nos resta é de fato receber com humildade e reverência o Evangelho que nos foi pregado, sabendo que ele nos transmite a graça que nos salva. O Evangelho que nós recebemos, não nos aproximando do Sinai, mas nos aproximando da palavra, ele é eterno e gracioso, ele nos convida a chegar com intrepidez ao trono da graça. Hebreus 10:16. Veja que no Sinai você não pode chegar perto de Deus. No Sinai você está longe dele. Você não tem a autorização para romper os limites. Na Sião celestial você chega com intrepidez ao trono da graça. Você é convidado a se aproximar de Deus. Versículo 22 do capítulo 10. Por quê? Porque agora você tem acesso aos santos dos santos pelo sangue de Cristo. E isso o autor aos Hebreus já nos falou também, no capítulo 10. Então, aquele que antes olhava para o Sinai como algo muito distante, como apenas o local onde se recebeu a lei, onde a gente não chegava perto de Deus, hoje sabe, eu tenho contato direto com Ele. E eu não preciso mais apelar a Moisés para que fale as palavras de Deus, talvez de uma forma mais suave, para que eu consiga suportar com meus ouvidos. Hoje a mediação é feita pelo Filho de Deus, e a palavra é nos dita de forma a nos trazer a confiança necessária para estar diante dele. Em contraste às exclusões do Sinai, o Evangelho nos fala de acesso. Mas a gente vai agora para o 22 até o 24, justamente falando sobre o Monte Sião. Ele diz primeiro que vocês não chegaram ao Sinai. O Sinai era sinônimo de quê? Um monte que estava em chamas, trevas, escuridão, tempestade, som de trombeta, sons de palavras tais que os ouvintes não queriam ouvir. E agora no versículo 22 ele diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, ou seja, vocês foram alcançados pelo Evangelho. A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Foi a isso que nós chegamos. Foi a tudo isso que nós fomos apresentados pelo Evangelho. Os judeus achavam que Jerusalém era o lugar onde se encontrava a presença de Deus. Mas o autor não estava falando de uma cidade terrena. Ele estava aqui comparando lei e Evangelho. Ele não estava dizendo simplesmente: vocês deveriam sair daquele monte para chegar no outro. Mas vocês deveriam sair daquele estado de eterna espera por um Messias e entender que esse Messias já está entre nós. Esses hebreus aqui
já tinham passado do tempo de ficar esperando que viesse aquele que pisaria a cabeça da serpente. Eles já tinham visto esse nosso libertador chegar. Nós temos de nos lembrar que a Jerusalém do Antigo Testamento só tinha importância como uma sombra de uma realidade celestial. Sem dúvida, os judeus se lembravam que subiam alegres em multidão a Jerusalém, e eles peregrinavam para Jerusalém. E era uma peregrinação maravilhosa, sempre que eles iam lá, uma vez ao ano, para oferecer os seus sacrifícios. Era maravilhoso para eles, mas a procissão de crentes em sua peregrinação espiritual é ainda muito melhor. Nós não andamos nesse mundo precisando a cada ano parar para fazer novos sacrifícios. Nós não andamos nesse mundo peregrinando, buscando algo que possa nos salvar. Nós já temos a salvação e caminhamos como salvos, acompanhados, cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós hoje consistimos na imensa família viva daqueles cujos nomes estão escritos nos céus. Nós olhamos para aqueles que já foram e vemos o quanto eles perseveraram na fé e nos servem de incentivo para que a gente continue perseverando na fé. E nós olhamos para Jesus como o chefe da família e o irmão, o primogênito, aquele que é o nosso exemplo supremo de perseverança. Nós ainda estamos em nossa peregrinação terrena e, como os patriarcas, nós esperamos a cidade que há de vir. No entanto, por causa de Jesus, o nosso precursor, e da nossa união e identificação com Ele, nós chegamos pela fé a Jerusalém Celestial. Nós já temos agora o vislumbre daquilo que nos espera. Nós não estamos lá, ainda não, mas nós já temos a alegria da certeza de que chegaremos lá. E isso nos faz caminhar com confiança, com a cabeça erguida, sabendo que se perseverarmos na fé, se fizermos aquilo que fomos chamados a fazer, tendo tantos exemplos e tendo tanto incentivo da parte de Deus, nós de fato entraremos na Jerusalém Celestial, quando tudo isso aqui acabar. Nós podemos hoje, meus irmãos, entrar no Santo dos Santos em adoração, porque o sangue de Cristo nos justificou, e o véu foi rasgado de alto a baixo. Nada mais impede o acesso. Nós estamos unidos à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são esses justos aperfeiçoados? Esses são os espíritos daqueles que morreram no Senhor. Nós temos aqui 2 textos que eu gostaria de ler, que falam um pouco sobre esses justos aperfeiçoados. E sobre essa confiança que nós temos de que nós estamos unidos a essa igreja, a qual faz parte os nomes daqueles que estão escritos nos céus, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 2 Coríntios 5:8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quando a morte está perto de chegar na vida de um crente, ela não deve ser aterrorizante. Ela não deve ser o momento mais triste da sua vida. Assim como a disciplina, no primeiro momento ela traz tristeza. A doença traz tristeza. A proximidade da morte também traz tristeza. Mas a disciplina no final produz um fruto de justiça e paz. E a morte, no final das contas, é o início de uma nova vida eterna com Deus. É o findar de todas as dores e labores dessa vida, e o iniciar do desfrute daquilo que nos foi preparado desde a eternidade. Então, nós devemos ter essa confiança e preferir habitar com o Senhor do que estar nesse corpo eternamente. E infelizmente tem gente que parece que nunca vai morrer,
e quer aproveitar os últimos segundos da sua existência, juntando coisas, tentando fazer maiores conquistas, tentando ser mais do que sempre foi, parece que ela vai habitar a terra para sempre. Parece que não vai ter um momento em que o seu corpo vai se deteriorar. Parece que não vai ter um momento em que ela vai para a vala comum. Parece que ela quer viver eternamente num pedestal e não habitar 7 palmos de chão abaixo da terra. Que a gente precisa saber que é finito. A gente precisa saber que vai chegar um momento em que esse corpo aqui vai se deteriorar mesmo. E é necessário que isso aconteça. Ou nós não esperamos ter um corpo glorificado. Ou nós não esperamos ter o cessar das nossas dores. Ou nós não esperamos ser sarados de uma vez por todas da tentação do pecado dentro de nós. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Basta uma semana mais atribulada, você chega no domingo já, que a gente chama erradamente o domingo final de semana, né? O começo da semana. Mas aí o sábado e o domingo a gente olha para o trabalho da segunda até a sexta, alguns até o sábado à tarde, e a gente chega no domingo já morto, de cansado, né? A gente se fadiga demais, a gente corre demais atrás do vento. E quanto mais a gente lê Eclesiastes, parece que menos entra na cabeça e mais a gente corre atrás do vento. As oportunidades vão sendo criadas e a gente diz: eu quero isso, eu quero experimentar isso, eu quero ganhar isso, eu quero juntar isso aqui. A gente não para. E parece que a gente só vai perceber as coisas, como diz Eclesiastes 2, lá no final, quando já está tarde demais. Aí você olha para tudo que você fez e você percebe que tudo aquilo foi vaidade. Se tem alguma coisa que deve ser permitido por nós, que nos afadigue durante toda a nossa vida, não deve ser o trabalho, não deve ser a nossa vida profissional, nem mesmo a nossa vida familiar, mas o nosso serviço ao nosso Deus. Com esse nós precisamos sim nos afadigar. Quando chegar a hora certa, Ele nos levará e nós descansaremos das nossas fadigas. Mas a nossa vida não terá valido a pena se a gente apenas disser: eu me cansei porque trabalhei muito, eu me cansei porque eu criei 10 filhos, eu me cansei porque eu viajei demais, eu me cansei porque eu tinha muitas responsabilidades. Se nenhuma delas foi feita para a glória de Deus, se nada disso serviu para que Ele fosse conhecido através da sua vida, através do seu testemunho, então sua vida não valeu a pena. Sua fadiga foi inútil. E quais são as obras que vão te seguir? Aqui estão em vista particularmente os santos do Antigo Testamento e do período intertestamentário, de cuja justiça pela fé Deus deu testemunho e que agora eles estão aperfeiçoados ou completos e podem aproximar-se de Deus no seu templo celestial por meio do sacrifício de Jesus. Eu espero que você tenha a certeza e a alegria dentro do seu coração que no momento que você fechar os olhos aqui, você estará próximo do Pai, como esses santos, podendo se aproximar dele da maneira que você se aproximava aqui, só que agora bem mais perto, mas se aproximando em espírito e o adorando em verdade. A presença de Deus na Sião Celestial explica esse clima de alegria e confiança. Você não tinha naquele Sinai que o autor aos Hebreus fala, do versículo 18 até o versículo 21, você não tinha a presença de Deus, você não podia chegar perto de Deus, você apenas ouvia o que Ele falava através de alguém. Mas quando você chega na Sião Celestial, você tem a presença dEle. Então você se sente alegre, você se sente confiante.
principalmente porque você sabe que Ele é o mediador da nova aliança, Jesus. E você está agora chegando ao seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe nele aquele que nos liga ao Pai, mas também aquele que derramou o seu sangue por nós. E o sangue dele tem uma importância totalmente superior ao sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel clamou por vingança. Gênesis 4, versículo 10. Mas o sangue de Jesus fala coisas superiores, ou seja, ele clama por perdão para os filhos de Deus. A morte de Jesus não é uma vingança contra as hostes malignas. Não é para derrotar o diabo. A morte de Jesus e a sua ressurreição é para nos livrar da ira divina. E isso de uma vez por todas. E nos dá esse acesso que tanto nós precisamos. Além do perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, é óbvio que Deus deve ser temido. Quando a gente fala dessa diferenciação entre Sinai e Sião, a gente não está querendo dizer que Deus era temido no Sinai e agora a gente pode chegar de todo jeito na Sião celestial. Não, ele deve ser temido, como o Sinai demonstrou. A reverência, o respeito, o temor. Mas o nosso privilégio como crentes, ao chegar a Sião celestial, é não retroceder diante dele, mas ter nos aproximado. Se nós subíssemos ao Sinai com as obras das nossas mãos, ele se voltaria contra nós. Se nós rompêssemos os limites sem a consagração necessária, ele se voltaria contra nós. Mas hoje nós temos o privilégio de chegar diante dele justificados. Então nós não precisamos voltar atrás, nós não precisamos retroceder diante dele. Nós somos hoje convidados a nos aproximar confiantemente do nosso Deus. Confiantemente, respeitosamente, reverentemente. Mas isso nos dá uma grande alegria e nos dá confiança de vivermos sobre essa terra, sob a sua orientação. Mas a quem muito se dá, muito se cobra. Quanto maiores são os privilégios, maior é a nossa responsabilidade. E a gente vai para a parte final desse texto, do versículo 25 até o 29. Cuidado. Já começou a nos alertar. Ele fala dessa aproximação que nós podemos ter, mas agora ele diz cuidado. O primeiro cuidado que a gente precisa ter é não levar as coisas de Deus como sendo de menor importância. Não se acostumar com o sagrado. Às vezes a gente se acostuma com o sagrado e vai fazendo as coisas no automático. Levantei, tomei banho, botei minha roupa, vou para a igreja. Vou gastar ali 1h30, 2 horas no máximo. Aí depois eu vou almoçar. Depois eu vou dormir. Aí mais tarde, quando der mais ou menos umas 5h30, eu vou começar a passar minha roupa. Aí tem outro culto. Hoje é culto de ceia. Então eu tenho que levar 1 quilo de alimento. Me esqueci de comprar, depois eu vou justificar ao pastor que eu vou levar terça-feira. Percebe que você está fazendo tudo como se fossem coisas muito práticas. E a coisa vai passando assim, e você vai só jogando ali os dados para que vá chegando ali. A nossa vida não é um jogo de trilha, que a gente joga o dado mais 3 passos, você vai, até chegar a um ponto que você não volta às casas e você chega no final. Nossa vida tem muitas responsabilidades. O dia de domingo é diferente, precisa ser diferente. Eu estava até conversando com a Angélica hoje no café da manhã, que eu vi é um meme, mas faz todo sentido, né? Dizendo assim, era mais ou menos umas 11 horas da noite, ele disse assim, eu deveria estar dormindo agora para ir para a escola dominical amanhã de manhã, mas estou aqui passando raiva com a seleção brasileira na Copa América. Isso me chamou a atenção, sabe por quê? Porque apesar de ser um meme, uma brincadeira, mas eu deveria dormir mais cedo no sábado.
porque amanhã tem escola dominical. E a minha preparação não é 10 minutos antes das 9h30. Minha preparação é bem anterior. Não adianta eu ter vivido um sábado totalmente alheio à palavra de Deus e chegar no domingo e dizer: estou aqui com o coração aberto. Seu coração vai estar aberto para as palavras que serão ministradas no domingo pela manhã e no domingo à noite, caso você tenha passado todo o restante da semana em contato com o seu Deus. Fora isso, você estará apenas dando muito menos ou quase nada de importância a esse acesso que foi garantido por Jesus. Nós temos acesso, nós somos convidados a nos aproximar com intrepidez ao trono da graça. E quantas vezes nós temos nos aproximado ao trono da graça? Na terça-feira à noite, no domingo de manhã, no domingo de noite? E o restante da semana? Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós meditamos na palavra, quantas vezes escutamos outros sermões, quantas vezes estudamos a palavra de Deus, quantas vezes buscamos materiais devocionais, quantas vezes a gente pensa no que Deus tem feito na vida da gente, quantas vezes a gente se preocupa em agradecer o livramento que Ele nos deu. Quantas vezes a gente só faz acordar e dormir e passa 24 horas como se Ele não existisse. Nós temos uma grande responsabilidade, porque nos foi dado um grande privilégio. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aqueles que os advertiam na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Aqui ele não está citando mais Êxodo, agora ele está citando Ageu. Ageu 2, versículo 6. Ele ainda diz mais uma vez: eu vou abalar essa terra. Mas não somente a terra, mas também o céu. E ele continua dizendo, versículo 27, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ou seja, tudo isso aqui vai um dia se acabar, menos o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus hoje fala quando a sua palavra é anunciada por seus servos, e o seu Espírito aplica essa palavra à mente e à consciência de quem está ouvindo. Por isso que eu falo que o domingo deve ser diferente, que no sábado você já deve estar se preparando, porque não adianta você estar aqui se não for de coração aberto. Não adianta você estar aqui se você estiver com sua vida dificultando o trabalho do Espírito, de levar até a sua consciência aquilo que você precisa saber. Eu acho muito difícil alguém absorver aquilo que tem sido pregado, se o seu coração, ele diz que está aberto, mas os seus ouvidos estão fechados. Tem que estar tudo interligado. Era algo muito sério recusar ouvir o Senhor no tempo do Antigo Testamento, mas é infinitamente mais sério recusar agora. Como eu já falei, a gente agora tem tudo. Você tem tanto que talvez uma Bíblia dessa daqui, que você pode olhar, ela não tem mais nem o nome Bíblia Sagrada, porque já é antiga. Aí você diga assim: eu tenho 12 dessas em casa. Uma vez numa livraria eu escutei um pastor dizendo assim: chegou Bíblia de estudo nova? Ao que a pessoa respondeu: sim, chegou uma Bíblia de estudo nova. Isso eu quero comprar, porque eu já tenho 40 lá em casa. Eu gosto de fazer coleção de Bíblia de estudo. Tá, ele tem mais Bíblia de estudo do que muitos professores de português têm de gramática.
Mas será que isso entrou no seu coração? Ter 40 Bíblias de estudo vai ajudar nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de falta de paz, porque o conflito é tão forte que você às vezes acaba até duvidando que Deus tem poder para lhe salvar, para lhe livrar daquele momento. Será que o simples ter vai ajudar em alguma coisa? Às vezes a gente olha para uma biblioteca recheada de livros assim e diz: nada disso agora pode me salvar, eu só preciso dobrar meus joelhos e pedir que Deus tenha misericórdia da minha vida. É maravilhoso a gente ter a oportunidade de comprar livros e comprar quantas Bíblias de estudo você quiser, faça coleção mesmo, mas leia, abra, transfira aquele conteúdo pela ação graciosa e misericordiosa do Espírito de Deus para o seu coração. Não adianta só ter, não adianta dizer eu tenho tantas Bíblias. Eu tenho também várias Bíblias, não tenho 40, eu tenho 10, mas tem que abrir, tem que estudar, tem que ler, tem que memorizar, tem que mastigar essa palavra, ela tem que estar aqui dentro, porque muito mais sério é hoje se recusar a ouvi-la. Nós devemos estar atentos à palavra de Deus quando ela é lida em público. Coisa extremamente necessária que a gente tenha uma leitura correta da palavra de Deus. Quando você estiver aqui lendo a palavra, leia com calma, obedeça às pontuações, sinta o que você está lendo, transmita aquela mensagem, porque uma simples leitura para alguns pode ser justamente o que era necessário para que Deus falasse ao coração de alguém. A primeira leitura do culto pode ser uma mensagem preciosa para alguém que veio aqui só escutar aquilo. A gente precisa estar atento quando lê essa palavra sozinho. É maravilhoso a gente ter um plano de leitura, mas quando esse plano de leitura se torna apenas uma obrigação do dia em que a gente vai terminar e fazer o checklist, perdeu o sentido. Você tem que ter ele para se organizar, para ser uma coisa sistemática na sua vida, mas que seja o prazer diário e não a obrigação diária. Que seja a primeira coisa que você olha ali e preste atenção no que você está lendo. No momento que você está sozinho, sem os meninos gritando, sem estar ninguém correndo, você reservou aquele tempo. Então esteja atento, medite, volte 2, 3 vezes naquele texto, passe o dia revisando no seu coração aquilo que foi lido logo no começo. Nós devemos prestar atenção quando essa palavra é pregada pelos vocacionados de Deus. Meus irmãos, é terrível quando hoje nós percebemos que nessa época em que a tecnologia nos ajuda tanto, existem auditórios repletos de pessoas, e lá na frente alguém pregando a palavra, e as pessoas que estão sentadas muitas vezes estão mexendo no celular, estão atualizando o feed de notícias da sua rede social, estão fazendo uma live dizendo: ó, estou no culto, venha você também. Não, isso aí você faz antes, você convida as pessoas antes, na hora do culto não. Sabe, o celular é bem utilizado, ele é uma bênção. A internet bem utilizada é uma bênção. Mas quando se sabe a senha da internet da igreja, que tentação. Porque você fica ali, e no domingo pior, tanto para os irmãos quanto para as irmãs, porque tem irmã que gosta de futebol também, e aí fica naquela coisa: ai meu Deus, meu time vai jogar de 6h30, acessa aqui as notificações, aí tim, olha, perdeu a atenção. Sabe a melhor coisa que você pode fazer?
Deixa o celular dentro do porta-luva do carro. Você vai precisar dele? Provavelmente não. Salvo algumas questões que obviamente a gente precisa dar um desconto. Se você for médico e estiver de plantão. Se você for policial e estiver de serviço. Aí é outra coisa. Se você tiver com uma pessoa doente em casa, eu digo até a você, é melhor que você nem venha. Por quê? Porque você tem que estar cuidando daquela pessoa. Aí você pode acompanhar o culto pela internet. Essa é uma das funções da transmissão. Você está com uma pessoa doente em casa, você está ali assistindo, mas você está cuidando dela. Não tem problema, ninguém vai te repreender por conta disso. Espero que não. Porque é uma justificativa plausível. Mas você vir para cá se preocupando com coisas externas, com o que vai tocar no celular, se é uma notificação do WhatsApp, uma notificação do Instagram ou qualquer outra coisa, você precisa estar atento à palavra que está sendo pregada. Você não pode perder um segundo. Nem um segundo. O Stuart Olyott nos adverte no seu comentário, eu até indico para você, é um livro bem fininho, chamado A Carta aos Hebreus, bem explicadinha, bem simples. E ele nos adverte da seguinte forma: vem o tempo que quando todas as figuras terrenas, a própria terra e o universo físico que nós conhecemos, não vão existir mais. Tudo o que permanecerá serão as realidades espirituais, ou seja, Deus, seus anjos, os homens e as mulheres. Nós devemos tornar a nossa ocupação principal tratar com Deus. O que eu estou falando aqui, nossa ocupação principal é viver para Ele, é ocupar o nosso tempo e nos afadigar com o serviço a Ele, é tratar com Ele, é conversar com Ele, é estar próximo dEle, buscar a sua face, agradecendo-o por sua misericórdia, passando todos os nossos dias em seu serviço, reverenciando-o, vivendo uma vida de temor afetivo por Ele. Veja, o temor afetivo, isso me pegou muito, porque você respeita. E por que você respeita? Porque você ama. É o que nós devemos ter pelos nossos pais terrenos, um temor afetivo, ter respeito pelo pai. Por quê? Porque eu amo meu pai, então eu respeito, eu considero o que ele fala para mim, eu estou com os ouvidos atentos às suas orientações, aos seus conselhos. Muito mais eu devo estar com o meu Pai Celestial. Sendo esse o caso, como alguém pode pensar em abandonar a vida cristã, voltando àquilo que era anteriormente? Lembre de quem você era. Quer voltar para aquilo? Eu acho que não. Como você pode pensar algum dia na sua vida com saudade daquilo que você viveu? Eita, como era bom naquele tempo. Tem tanta gente que fala assim, né? Não era bom. Você não tinha vida. Você era escravo do pecado. Como alguém pode pensar em agradar a si mesmo? Como alguém pode pensar em dar as costas para Cristo e ser igualzinho a todo mundo? Como pensar em outra coisa a não ser agradar a Deus? O nosso Deus é fogo consumidor. Assim como o autor já nos apresentou a graça de Deus em sua doçura, ele agora declara a sua severidade. Ele quer deixar isso muito claro: Deus é amor e Deus é justiça. Assim nós vemos que Deus não omite nada para nos atrair a si, uma vez que Ele começa com a bondade, com o objetivo de que nós possamos segui-lo com alegria, mas quando Ele é rejeitado, quanto à sua sagrada mensagem, então Ele nos atemoriza. É certo e conveniente que a graça divina nunca nos é prometida sem ser acompanhada por ameaças. Eu tive a oportunidade de pregar aqui as 2 epístolas de Pedro, e Pedro fala sobre isso. Os falsos mestres têm um destino de destruição, mas aqueles que foram chamados pelo Senhor serão preservados. Deus sabe muito bem preservar os seus e punir aqueles que distorcem, que deturpam a sua palavra.
Se não formos movidos por esses estimulantes, uma doutrina mais suave não daria o resultado esperado. Não mesmo. Eu dizer para você que você é um campeão, que você é um vencedor, não te ajuda a transformar a sua vida. Ajuda a inflar seu ego. Eu dizer para você que a vida do crente é só vitória, só vitória, só vitória. Primeiro, eu vou estar mentindo para você. Segundo, eu vou estar esquecendo de que nas derrotas, nas dificuldades, nos entraves dessa vida, nós temos crescimento. O sofrimento é importante para que a gente cresça. Então eu vou estar podando você, estarei privando você de um crescimento espiritual, porque eu vou estar dizendo, você não pode sofrer, porque é só vitória. Não venha contar derrota aqui não, venha contar milagres, venha contar coisas boas. Isso não existe. O Senhor é favorável e misericordioso para com aqueles que o temem até 1000 gerações. Da mesma forma, Ele também é um vingador zeloso e justo até a 3ª e 4ª geração, quando Ele é rejeitado. E eu termino com 3 aplicações, dizendo aos irmãos que o Evangelho é eterno e gracioso. O Evangelho nos convida a nos aproximarmos confiantemente de Deus. Em segundo lugar, a nossa peregrinação espiritual, nós contamos com a grande nuvem de testemunhas, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com a aplicação da mensagem salvadora por parte do Espírito Santo. E Ele também nos ajuda na busca à santificação e consequentemente na nossa perseverança na fé. Em último lugar, Deus é amor. Ele nos atraiu para si mostrando isso. Mas se alguém o rejeitar deliberadamente, querendo viver a sua verdade e não a verdade do Evangelho, saberá que este Deus amoroso também é fogo consumidor. Que nós conheçamos muito mais da sua faceta amorosa e que não precisemos encontrar a sua faceta fogo consumidor por ter abandonado a fé. Perseverar é necessário e temos ajuda para isso. Continuemos firmes no Evangelho que nos foi pregado.